Oi pessoal, eu sou o professor Bill. A gente está aqui para resolver mais um exercício da UBFEP de 2015. Dessa vez a gente vai resolver o exercício 4 da prova de nível B, certo? Para resolver esse exercício, a gente vai precisar de alguns conceitos iniciais, tá? Primeiro, vamos entender o que está acontecendo no exercício. A gente vai ter esses dois blocos aqui, um de massa Mzão, um de massa Mzinho, que estão apoiados sobre uma mesa, certo? O que vai acontecer no exercício é que a gente vai tirar essa mesa daqui e ver o que acontece no sistema, tá? Só que para isso a gente vai precisar de força elástica, para entender o que acontece com essa mola. A gente vai precisar entender qual que é a força de contato que existe entre o bloco e a mesa. E a gente vai precisar entender qual que é a força gravitacional que está sendo atuada nesses corpos. Para isso a gente vai utilizar a segunda lei de Newton, que vai falar que a somatória das forças em um corpo é igual à força resultante sobre esse corpo, que é igual à massa do corpo vezes a aceleração que ele adquire. Tá? E as forças que a gente vai utilizar nesse sistema são a força peso, que é a força gravitacional, que é calculado como massa vezes gravidade. A força normal, que é uma força de reação, que aparece quando a gente tem algum objeto que está interagindo com outro objeto ou com outra superfície. Tá? E essa força normal ela não tem uma equação para calcular. Eu vou ter que identificar ela através do diagrama de corpo livre. Certo? Então eu vou colocar aqui diagrama de corpo livre. É assim que a gente vai identificar como é que se calcula a força normal, através do diagrama de corpo livre. E a força elástica, essa sim tem uma fórmula que vai ser calculada como K vezes ΔX. E esse K é a constante elástica da mola. E ele é dependente de características intrínsecas da mola, como por exemplo a espessura da mola, se é uma mola mais grossa ou uma mola mais fina, o material de que a mola é feita, se a mola é feita de plástico ou de metal, ela vai ter facilidades de esticar e de comprimir diferentes. É isso que a constante elástica da mola vai representar, certo? E o ΔX é o que a gente chama de deformação da mola. Se eu tenho aqui essa mola, que o tamanho natural dela é L, porém eu pego essa mola e puxo para a lateral. Ela vai esticar um pouquinho, certo? E o meu ΔX vai ser esse valor aqui, que a mola aumentou de tamanho. Se por um acaso eu exercer uma força que comprime a mola, ao invés de aumentar, o meu ΔX vai ser esse valor aqui. Então esse ΔX sempre vai ser o comprimento final da mola menos o comprimento inicial. Ele é uma variação de comprimento da mola, certo? E como a gente lembra, variação de alguma coisa sempre é o final menos o inicial. Tá? Então, final menos inicial, sobra isso aqui. Final menos o inicial, vai sobrar isso aqui, só que negativo. Certo? Sabendo agora desses conceitos, tá? Tendo noção do que a gente vai utilizar, a gente consegue partir para a resolução do exercício. Dois corpos de massa Mzinho e Mzão, conectados por uma mola de constante elástica K, encontram-se em equilíbrio sobre uma mesa. A mesa é retirada rapidamente, de modo que o conjunto cai livremente. Calcule a aceleração de cada corpo no instante em que a mesa é removida. Partindo agora para a resolução do exercício, inicialmente a gente vai fazer o diagrama de corpo livre do Mzinho e do Mzão. Tá? Então eu vou pegar o Mzinho e deixar ele separado aqui. E vou pegar o Mzão e vou deixar ele separado aqui também. E agora a gente vai analisar que forças que estão atuando sobre eles. Tá? Então, como eu falei, o peso ele é dependente do quê? Da força gravitacional, da aceleração gravitacional e também da massa dos objetos. Logo, esses objetos aqui, eles estão na Terra.
E se eles estão na Terra e eles têm massa, cada um tem o próprio peso. Então esse aqui tem o peso mzinho e esse aqui tem o peso mzão. Também tem uma mola que conecta os dois. E essa mola aqui, ela está sendo comprimida. Como é que eu sei que ela está sendo comprimida? Porque aqui em cima tem esse corpo mzinho que está fazendo um peso para baixo. E se essa mola está sendo comprimida, ela vai querer voltar para o comprimento natural dela. Ou seja, ela vai fazer uma força para se estender novamente. Então, essa mola que está sendo comprimida vai exercer força para cima aqui e força para baixo aqui, para que ela possa voltar ao comprimento natural dela, certo? Então, no corpo mzinho, a mola está empurrando para cima. No corpo mzão, a mola está empurrando para baixo. A gente já analisou a força elástica e o peso no corpo mzinho. Se o mzinho não está apoiado sobre nenhuma outra superfície, não tem normal nele. Se não tem normal, não tem força de atrito. E ao mesmo tempo, ele não está conectado a nenhuma corda. Se não está conectado a nenhuma corda, não tem nenhum tipo de tração nesse corpo mzinho. Tá? Então as únicas forças que estão atuando sobre ele é o peso e a força elástica. Já no corpo mzão, ó, não tem corda aqui, então não tem tração. Já no corpo mzão, ele está apoiado sobre uma superfície. Se ele está apoiado sobre uma superfície, surge nesse corpo mzão uma força normal perpendicular a essa superfície, certo? Essa força normal vai se opor a essas duas forças que já agem no corpo mzão. E aí o que vai acontecer quando eu passar para a segunda situação? Que é, eu vou tirar essa mesa debaixo desse corpo mzão. Essa força normal vai deixar de existir. E esse sistema vai entrar em desequilíbrio. Por quê? Enquanto a mesa estava aqui, estava tudo bem. O sistema estava paradinho e ele estava em equilíbrio. Agora que eu tirei a mesa, essa força normal que estava equilibrando essas outras forças aqui, ela desaparece. E agora o sistema vai adquirir uma certa aceleração e a gente vai descobrir qual que é. Estando agora na minha segunda situação, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, para descobrir qual que é a aceleração de cada corpo. Só que aqui, repara, o corpo mzinho não mudou nada da situação 1. Ele não tinha uma normal. Então, como eu estou tratando aqui do instante exatamente após eu retirar essa mesa, já que o exercício me informou, essa mesa foi retirada rapidamente aqui. Se ela foi retirada rapidamente, a gente pode considerar que foi rápido o suficiente para eu estar calculando a aceleração exatamente no momento em que a mesa foi retirada. Certo? Então, esse carinha aqui permanece a mesma coisa, porque essa força elástica ela não teve tempo ainda de esticar essa mola. Ou seja, a força elástica permanece o mesmo valor. E se a força elástica permanece o mesmo valor, e antes ela era igual a esse peso aqui, eu já sei qual que é o valor da minha aceleração. Vai ser igual ao valor antigo, que era 0, quando o sistema estava em equilíbrio. Tá? Então aqui, se eu tenho força resultante é igual a massa vezes a aceleração, só que a aceleração é 0, minha força resultante é 0. Logo, a minha força elástica é igual ao peso de mzinho. Ou seja, Kx vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Assim, a gente obteve então a aceleração do primeiro corpo.
Agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para o segundo corpo, para o corpo emissão, e vamos descobrir se a aceleração dele é zero mesmo, ou se ela mudou de valor. Para o segundo corpo, a minha força resultante vai ser igual a emissão vezes a aceleração. Qual que é a força resultante que tem nesse corpo? Vai ser a força elástica mais a força peso. Isso aqui é igual a emissão vezes a aceleração, certo? Eu já sei que essa aceleração vai ser diferente de zero. Por quê? Porque a força que estava compensando elas, que era a força normal, desapareceu do meu problema quando eu removi a mesa. Tá? Assim, eu tenho agora que a força elástica, que é Kx, mais a força peso do emissão, que é emissão G, é igual a emissão vezes a aceleração dele. Kx, repara, Kx é igual a mzinho G. Então, mzinho G mais mzão G é igual a mzão vezes a aceleração. Então, mzão vezes a aceleração é igual a G, que multiplica mzão mais mzinho. Então, minha aceleração vai ser igual a G, que multiplica mzão mais mzinho, dividido por mzão. Esse aqui é o valor que o corpo emissão assume imediatamente após eu retirar essa mesa. Essa foi a resolução do exercício 4 da prova de nível B de 2015. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.